manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Sempre, oh meu Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, ver as obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu voltar a Deus. Eu voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, ó Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero ao primeiro amor, ao primeiro amor, voltar a Deus. Oi. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Eita, que maravilha. Mas como eu fiquei ansioso para chegar esse dia. Confesso que nesse momento está assim orando ao Senhor. Mas antes nós agradecemos a Deus por essa noite. Agradecemos a Ele porque
nós acreditamos, mediante a tudo esse período e o que estamos passando ainda, Ele está no controle de todas as coisas, tá? Ele está no controle de todas as coisas. E nesse período que nós passamos, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. Há aí especialistas e estudantes que dizem que o mundo não será mais o mesmo. Mas em mim, a primeira mudança que eu senti foi minha barriga, que cresceu um pouco. Eu não sei se os irmãos também sentiram essa mudança em sua vida. A minha aconteceu isso. Eu pulei de 89 para 93 e um pouquinho. O pessoal olhando para mim, você está gordinho, viu? Eu disse, meu Deus do céu, eu nunca imaginei. Mas, vamos lá, gordinho também é feliz, né? Se eu fizer parte aí da turma dos gordinhos, glória a Deus por isso. Vamos orar, irmãos? Vamos ficar em pé nesse momento? Vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esse culto presencial, onde há muito tempo, há meses que nós não nos reunimos aqui como igreja do Senhor, louvando, adorando, exaltando e glorificando o nome do Senhor Jesus. Ó Pai, como é bom, Deus, estar com os irmãos, louvando e adorando ao Senhor. Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abençoe cada família, abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, toda a condução desse culto. Que tudo que nós fizermos aqui, ó Pai, seja exclusivamente, unicamente, para louvor da glória do Senhor Jesus. E que Ele, por meio do Santo Espírito, possa encher as nossas vidas e o nosso presença. Deus eterno, guarda as nossas famílias, guarda, ó Pai, os nossos familiares desse vírus que tem assim ceifado muitas vidas. E nós pedimos a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia sobre as nações. A tua palavra nos afirma que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos sararei os seus pecados e sararei a terra. E nós clamamos ao Senhor, que o Senhor sare a nossa terra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar. Vamos agora fazer uma leitura da palavra de Deus. Os irmãos podem abrir a sua Bíblia, lá no Salmos de número 122. Salmos 122. Nós vamos ler aí do verso 1 ao verso 9, ou seja, todos os Salmos. Há quem diga que é um canto de peregrinação davídico, que diz assim, Salmo 122. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor. Conforme o mandamento dado a Israel, lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Amém. Vamos repetir? Verso 1, todos juntos? Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa. Quantos por estarem na casa do Senhor? Amém? Vamos louvar ao Senhor? Nesse primeiro hino,
aqueles que quiserem depositar seus dízimos e suas ofertas estão assim com oportunidade, tá bem? Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Essa música ela falou muito no meu coração esses dias. 8 dias de reflexões, né? Dias que, por conta de uma pandemia, o mundo todo, que Deus fez que muito de nós em nossas casas começou a rever as obras que estava fazendo para o Senhor, para a sua casa, para o crescimento da sua obra. Então, assim como meu coração, eu desejo que os irmãos atenção. Eu quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar a rever as primeiras obras, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero os conceitos, valores, eu quero vou regressar ao caminho, rever as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. E voltar a eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar
Mais uma vez. Eu quero voltar. Essa outra canção, ela é antiga. Eu escutei durante essa quarentena. Ela é muito bonita, a letra. Nós vamos estar aí com ele na projeção. Os irmãos que assim quiserem podem estar acompanhando a letra. Irmãos, vamos ficar de pé para a gente louvar o Senhor, tá? Aqueles que assim quiserem, puderem, em nome de Jesus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, oh meu Deus, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Oh, oh. Manifesta o perdão e poder, e assim vamos te adorar
Eu quero chamar aqui a irmã Tatiana, uma das nossas promotoras de missões, e dando aqui uma palavra missionária, tá? Irmãos, boa noite a todos. Graça e paz da paz do Senhor Jesus. Ontem nós tivemos nossa feira missionária, como todos já sabem. Tivemos, assim, um grupo bem satisfatório. Foi uma feira relâmpago e graças a sucesso, como a passada também, graças a Deus também foi um sucesso. Nós arrecadamos só R$640 numa única noite, né? Como nós sabemos, esse valor será totalmente revestido para a Junta de Missões Estaduais, que é a campanha na qual nós estamos trabalhando esse mês de agosto. Irmãos, o tema desse ano é Meu Ceará, Minha Seara, que nós possamos realmente estar trabalhando, levando a palavra de Deus aqui dentro do estado do Ceará, que realmente possa ser a nossa seara. E também peço aos irmãos que estejam em oração, porque tem irmãos nossos no Líbano. Nós sabemos que em Beirute houve aquela catástrofe, várias vidas foram ceifadas. Não temos irmãos em Beirute, graças a Deus eles estão em cidades mais afastadas, mas que nós possamos estar intercedendo pela vida dos nossos irmãos em Cristo que estão ali, trabalhando, levando a palavra de Deus para aquele povo. Eles carecem muito da nossa oração. A cidade foi totalmente devastada, estão precisando bastante da nossa oração. Que nós possamos, assim, nos nossos lares, estar orando por aquelas vidas que ficaram. E pela vida dos nossos missionários também, que se prontificaram a estar ajudando aquelas pessoas que precisam. E vamos continuar orando pelos nossos missionários. Tem missionários nossos enfermos. A obra do Senhor não foi parada, mesmo diante de pandemia, não foi parada. O evangelho foi propagado dentro das possibilidades. Teve entrega de alimentos, teve visitações de missionários. A palavra de Deus não foi parada diante do que está acontecendo. Que nós possamos estar orando pela vida dos nossos, pela vida da humanidade, que Deus venha ter misericórdia da humanidade. A campanha continua, que nós possamos estar constantemente em oração pelo nosso Brasil. Já atingimos a faixa de 1.000 mortes. Que tenha misericórdia de nós, que tenha misericórdia e compaixão também das pessoas que perderam seus entes queridos, né? Porque sabemos que não é fácil para ninguém. Então, que Deus possa estar nos dando livramento. Agradeço a todos que cooperaram, nos ajudaram a estar fazendo a nossa feira online. Muito obrigada a todos. Irmãos, eu vou passar aqui os avisos. Quarta-feira, nós teremos o nosso culto de oração, tá bem? Será só oração, tá? Nós vamos aqui estar trazendo alguns pedidos e nós vamos estar reunidos com aqueles irmãos que sentirem o desejo, que é importante, que acharem que precisam estar orando. Às 19h30 nós vamos estar aqui reunidos em nome do Senhor. Na quinta-feira nós teremos aí o retorno do nosso grupo PGM, nosso pequeno grupo multiplicador. Foi difícil trabalhar, aliás, nem trabalhamos direito nesse período de pandemia, né? Já que requer a comunhão, ficou complicado, tá? Mas nós iremos retornar às 20 horas.
Na sexta está confirmado, MCM também aqui na igreja. E no sábado está confirmado a Jubai, Juventude, aqui na igreja também. Domingo pela manhã, nossa escola bíblica dominical. E no próximo domingo nós estaremos assim, celebrando a ceia do Senhor. E também vamos estar assim, trazendo as nossas primícias. Tá bem? Provavelmente, eu vou reunir aí com uma estatutária, reunião rápida. Nesse sábado que vem, no outro, nós temos e precisamos realizar uma assembleia, tá? Tem muita coisa aí para ser comentado, tá bem? Meus queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas. Nós temos de estar realizando o culto em 1 hora. Lá no capítulo 6, versículo 11. Por respeito à palavra de Deus, vamos nos colocar em pé. Gálatas 6, a partir até o verso 17, diz assim: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-lo, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são a lei querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. A mim, que eu jamais glorie, a não ser na cruz do por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Algumas versões diz criatura. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Amém. Podeis assentar. Senhor Deus, pedimos nesse momento, ó Pai, a direção do Espírito Santo em nossos corações, para que compreendamos a Tua mensagem, Teu recado hoje aos nossos corações. Nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. As marcas de Cristo é o tema da nossa meditação, da pregação dessa noite. As marcas de Cristo. Peguei desse verso 17, onde o apóstolo Paulo, ele vai dizer: sem que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ele trazia onde? No seu corpo. As marcas de quem? De Jesus. Tá? Quando nós vamos fazer um estudo de toda a carta Gálatas, ou a igreja que estava lá na Galáxia, o que nós vamos perceber é que o apóstolo Paulo, ele funda uma igreja, ele planta uma igreja, e a plantação dessa igreja, ela tinha, como todas as igrejas que ele plantou, uma base na sua mensagem, na mensagem da cruz. E ele também
fala para aqueles irmãos da galáxia que a nossa justificação não vem mediante a lei, mas a nossa justificação, ela é mediante a fé na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E ele planta aquela igreja, ele discipula aquela igreja, e ele deixa aquela igreja fundamentada sobre essa verdade: justificação pela fé no sacrifício redentor de Jesus Cristo. E ele vai e sai pregando o evangelho aos gentios. Paulo, ele é o apóstolo dos gentios, o homem que mais fundou e plantou igrejas. Eu posso dizer, Jesus, o maior missionário que já pisou aqui nessa terra. O homem, um dos homens que Jesus. E quando ele sai para plantar mais igrejas, chegam alguns judaizantes, homens que acreditavam que a justificação do homem não era somente pela fé em Cristo, mas também pelo cumprimento da lei de Moisés. E eles começam a disseminar esse ensino: olha, vocês que receberam Jesus, vocês ainda não são salvos. Vocês precisam circuncidar-se. Vocês precisam cortar ali o vocês ter esse sinal externo daquilo que Deus fez na vida de vocês. E o apóstolo Paulo fica sabendo dessa história. Ele fica informado de que aquela igreja que tinha a sua fé fundamentada do Calvário, agora eles estavam acreditando que a justificação não era mais somente pela fé, mas pelo cumprimento de Moisés. Que Paulo, ou que motivou ao apóstolo Paulo a escrever essa carta aos Gálatas. E ele começa a tratar de alguns pontos interessantes. Quando você vai ver lá no capítulo 1, do verso 6 a 10, ele vai dizer que só existe um evangelho. Não existe 2 ou 3 evangelhos, só existe um. E esse evangelho é o evangelho que aponta para a cruz, para a obra de Jesus na cruz do Calvário. E que olhando para a cruz, o homem pode receber a salvação pela fé naquilo que Jesus fez pela vida do homem pecador. E ele fala isso. Ele também vai nos ensinar lá no capítulo 1, do verso 13 a 14, que somente o evangelho de Jesus é que transforma. Que nenhum tipo de ritual religioso pode transformar o homem ou pode salvar o homem. E ele vai tratar também dessa situação. E no primeiro ponto que nós citamos, ele ainda diz: se alguém apresenta outro evangelho que não seja esse que eu preguei para vocês, que aponta para a obra de Jesus, que ele seja anátema, que ele seja errado, porque só existe um evangelho. Um. E esse evangelho, ele aponta somente para uma pessoa. E essa pessoa é Jesus Cristo. E a salvação não depende de forma nenhuma de cumprir esse ritual que agora vocês judaizantes para a vida, que são gentios e que para ser salvo tem que se circuncidar. Então tais sejam amaldiçoados, anátemas. E é isso que ele fala. E ele fala também que só o evangelho de Cristo transforma. E nós sabemos que só o evangelho de Jesus Cristo transforma. Quando você vai ver ou ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso 16, ele vai dizer que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu e do grego. O povo de Israel que não é o povo de Israel.
O Evangelho, somente o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nenhum tipo de religião, ou nenhum tipo de práticas ritualísticas podem fazer com que o homem sejam salvos, a não ser o Senhor Jesus Cristo. Somente Ele pode nos dar salvação. Também, lá no capítulo 2, verso 16 a 21, e o capítulo 3, verso 11, ele vai falar sobre a base da nossa justificação, que não é a lei, mas é a fé no Senhor Jesus. Eu queria dar destaque, especialmente, o versículo 11, que diz: é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo vive pela fé. E ele está... Porque tem um grupo de pessoas dentro dessa igreja, lá na Galáxia, dizendo que é necessário você circuncidar a lei de Moisés para poder ser salvo. E o apóstolo Paulo está combatendo essa heresia, que a ação externa do homem pode levar o homem à salvação. E eu quero dizer uma coisa para nós essa noite, que nada que o homem possa fazer pode fazer com que ele seja salvo. A salvação é uma prerrogativa exclusivamente de Deus. E se nós somos salvos pela sua graça, pela sua misericórdia, dele para conosco. Nada que nós venhamos a fazer nos torna aceitável perante Deus, a não ser que nós sejamos limpos e purificados pelo sangue do Cordeiro que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E é isso que o apóstolo Paulo quer falar para esses irmãos que estavam agora tendo a infiltração. E é interessante, irmãos, que o perigo não estava fora da igreja. O perigo desse ensino não estava fora da igreja, estava dentro da igreja. E quando nós formos lermos todas as cartas do apóstolo Paulo, que ele vai combater heresias, pode observar, ele não combate heresias de quem está fora, ele combate heresias de quem está dentro. Porque muitas vezes o maior perigo das heresias estão dentro da igreja. Dentro da igreja. E ele fala ali, lá no capítulo 5, verso 13, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem dessa liberdade para dar ocasião da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros em amor. É dessa dependência do cumprimento da lei que vocês já foram resgatados. Foi para isso que Cristo veio, para cumprir a lei. Dessa lei agora vocês estão livres. Vocês não precisam circuncidar-se para poder ser salvo. Mas também não use dessa liberdade que Cristo te deu para dar ocasião à carne. Porque vocês foram livres para servir. Livres para servir a Deus, livre para servir aos irmãos, livre para servir a igreja do Senhor. Resumindo, nós somos libertos do pecado, da escravidão do pecado, e agora nós somos escravos de Cristo. Não para fazer o que nós queremos, mas para fazer aquilo que os princípios da palavra de Deus nos ensina. E isso na prática é mais ou menos assim: tirar toda a religiosidade de dentro do nosso coração, tirar todos aqueles nós que nós aprendemos no sentido do que é ser igreja e o que é ser cristão, e partir para a prática, sair da teoria e partir para a prática. E é isso que Tiago vai tratar na sua carta. Não sermos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. E meu irmão, ser cristão é ser
cristão, é carregar as marcas de Cristo. E nós vamos já chegar nesse ponto. As marcas de Cristo. Mais do que isso, ele vai tratar também da vida no Espírito, a partir do capítulo 5, verso 16 em diante. E todos aqueles que passaram pela sala de batismo, com certeza estudaram esse texto. Fruto do Espírito, né? E também a obra da carne. E ele vai tratar dessa situação, a vida no Espírito. Agora vocês estão livres da tradição judaica. Porque Cristo é superior a Moisés. Ele é maior do que Moisés. Ele cumpriu a lei. Vocês não precisam mais dessa ação exterior para alcançar a salvação. E aí, quando chega no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai tratar de algo que me chamou muita atenção e aonde eu quero concentrar boa parte da nossa mensagem. Carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Literalmente, irmãos, ele está falando de cicatrizes. Sabemos o que é cicatrizes. É uma ferida que foi curada. É algo que você sofreu no corpo, um corte ou algo semelhante, e ali depois de um tempo aquela ferida fechou, mas ficou aquela cicatriz. E aquilo é o que autenticava ele como apóstolo do Senhor, ou como aquele que foi enviado. Porque alguns questionam. Por exemplo, a carta que ele escreve aos Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 9 em diante, você vai ver ele defendendo o seu apostolado. Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor Jesus, ele apareceu a mim. Ele vai mostrar suas credenciais de apóstolo. E ele disse: o que mais vai fazer com que eu seja é as marcas que eu carrego no meu corpo. Isso por si só já comprova o que eu sou. Eu li uma frase, compartilhei no grupo do WhatsApp da igreja. Tá? Compartilhei. Eu não sei se alguns vão lembrar. Que ele diz assim: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes os soldados voltavam da batalha sem braço, pernas, ou com seus olhos furados, mas voltavam em triunfo. As marcas do ministério ficarão em seus corpos, no coração. Mas no grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas, feridos, marcados, mancos, sangrando, mas finalmente nós estaremos lá. Vida cristã é uma guerra. Vida cristã é uma guerra. O apóstolo Paulo ele usa de várias metáforas, figuras de linguagem para caracterizar isso. Ele usa a figura de um atleta que precisa correr. Ele usa a figura de um homem que luta, que precisa lutar com todas as suas forças. Ele diz lá aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, que a nossa luta não é contra carne e nem contra sangue, mas contra principados e potestades. E quantos soldados do Senhor nessas lutas se encontram feridos? Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente e psicologicamente. Mas isso não caracteriza o fim. Porque o soldado ele está em luta constante.
Eu penso que Deus nos fere exatamente nas áreas que Ele mais deseja nos usar, para depois que Ele nos cure, Ele nos ajude a curar pessoas. Cicatrizes que nos confiam autoridade para pregar, encontram feridos. São cicatrizes que mostram, são as marcas de Cristo no corpo, que mostram que nós somos soldados do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, ele sabia exatamente o que eram cicatrizes. Ele sabia exatamente. Abra a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 21 a 30. E não se espantem, porque tudo isso que aconteceu com ele foi por amor ao Evangelho, à igreja do Senhor e fidelidade ao Senhor da igreja. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 21. Olha o que é que ele diz. Para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isto. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se. Falo como insensato, eu também me atrevo. São eles hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Ele está ironizando. Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte. Repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte para outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Enfrento diariamente uma opressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não queime por dentro? Se devo me gloriar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus de Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Agora, pensa comigo, quando ele fala que aos Gálatas, carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Você consegue imaginar? O que esse homem passou por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor às igrejas, por amor às almas perdidas. E isso era o que conferia autoridade para ele. Porque ao mesmo tempo que ele estava ferido, ele também estava curado. E se você continuar lendo, ele vai dar um testemunho dele. Que ele presenciou e viu, não sabe se no corpo ou fora dele, algo muito glorioso, subiu até o 3º céu. Eu não consigo imaginar, nós não conseguimos, que está além da nossa capacidade de raciocinar. Está além da física. E Deus permite com que Satanás, e ele vai tratar isso como um espinho na carne, maltrate ele por conta da grandeza das suas revelações, para que o coração dele não se tornasse soberbo. O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, para que o coração dele não se exaltasse, foi lhe dado um espinho na carne. E ele ora 3 vezes ao Senhor, pedindo para que o Senhor remova aquele sofrimento dele. Qual é a resposta do Senhor para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. A grande pergunta é, será que o cristão está nessa vida só para sofrer? De forma alguma.
Agora, o que é que o apóstolo Paulo fala? Que eu me gloriarei nos meus sofrimentos. Aqui está a grande diferença de uma pessoa madura espiritualmente para compreender que, independente do sofrimento, Deus é com ele, que a alegria dele está em Deus e não nas circunstâncias. E esse é um ponto muito importante para a igreja do Senhor. Porque tal como esse judaizante estava trazendo um falso evangelho, hoje também é pregado um falso evangelho chamado da prosperidade e tantas outras coisas, na qual diz que o cristão... E eu encontro nas escrituras errado. O apóstolo Paulo dizendo, eu me glorio nos meus sofrimentos. E aí quando você se converte ao cristianismo com a mensagem falsa do evangelho, e que você passa por um sofrimento, qual é a primeira coisa que você faz? Dá linha na pipa, porque as suas expectativas, elas não são supridas. Porque você não entrou para a igreja, usando aqui essa linguagem tradicional, porque a igreja somos nós, você não entrou por amor ao evangelho, por uma conversão genuína, mas apenas porque lhe promete, na qual Deus não promete na sua palavra. E na primeira decepção que você tiver, você vai se afastar, porque você não entrou com os seus olhos em Cristo, você entrou com os seus olhos nos homens e nas suas promessas. E quem entra num grupo chamado igreja, quem faz parte que foi convertido pelo Senhor Jesus, que olhou para a cruz e entendeu a mensagem da cruz, por mais que o homem venha lhe decepcionar, você não vai sair da comunhão, porque você não está por causa do homem, mas por causa de Deus. Mas isso não quer dizer que nós não vamos passar por sofrimentos, não vamos nos ferir nos relacionamentos, não quer dizer a vocês, ou vocês não vão me magoar. Para esse problema, Jesus já nos ensinou. A palavra é o quê? Perdão. Quem magoa, confessa e pede perdão. Quem é ferido, perdoa. Então, para esse problema dos relacionamentos dentro da comunhão, não existe argumento para dizer, eu sou assim. Ninguém foi chamado para ser eu sou assim dentro da igreja do Senhor. Porque você era assim, você já estava morto, e eu já estava morto em pecados e delitos. Quando ele nos chamou, foi para deixar de ser eu. Como ele diz na mesma carta aos Gálatas, que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Qual é o grande problema da igreja? Que as pessoas se convertem. Eu não sei qual o nível dessa conversão, ou por que se converteu, e querem estar na igreja, sendo autodependentes e autossuficientes, vivendo o eu. E Cristo jamais nos ensinou a viver o eu. Ele nos ensinou a viver o quê? O nós. Lembra lá da chácara? É nós. Vocês lembram da oração do Pai Nosso que ele ensinou aos discípulos? Ele diz o quê? Pai, o pão, dai-nos. É tudo no plural. Porque ninguém foi chamado para ser você mesmo. E esse é o maior problema, porque isso se chama carnalidade. É aquele que não anda no espírito, mas anda na carne. Não quer viver uma vida de submissão à palavra de Deus. Então, meus queridos, se você e eu não somos submissos à palavra de Deus, será que nós vamos nos submeter a uma liderança estabelecida por Deus? Jamais. A partir do momento que nós queremos viver o eu, vai dar ruim na igreja, vai dar ruim no casamento, vai dar ruim no trabalho, vai dar ruim em todo o grupo que você se infiltrar, porque você não foi chamado para ser o eu.
É esse eu que precisa morrer. E quando esse eu morre, que é muito difícil, e dói, porque você precisa se desfazer de toda uma estrutura, que você já carrega há muitos tempos, é um processo. É difícil, não é fácil. Isso é o poder de Deus atuando em nossas vidas. Isso é fruto do Espírito. Eu estou preparando essa parte da mensagem me lembrando. Quantos aqui, os pais disseram assim, não tenham timidez para levantar a mão não, pode levantar. Quantos aqui os pais disseram aqui, não leve desaforo para casa, levanta a mão. Eu sou um. Não leve desaforo para casa. Aí você aprendeu aquilo, passou, aí se converteu, passou um tempo e se converteu. Aí você está na igreja. Aí você é confrontado com a verdade. Jesus diz, se ferirem a tua face, oferece. É fácil? Você tem que se desmontar. E isso fere. E quando isso fere, isso também, porque a ferida ela cura. E essa ferida que cura, elas se tornam marcas de Cristo em nós. Agora a pergunta é, você está disposto a dizer assim, Deus, agora quero carregar no meu corpo as marcas de Cristo. Eu quero me desfazer de toda a estrutura que foi montada. De ação, de costume, de cultura, de religiosidade. Eu quero me desfazer dessa estrutura. E eu quero carregar as marcas de Cristo. E aí você vai ter que lembrar do vaso do oleiro. E aí você vai ter que lembrar de que a purificação do fogo, na sua carta, colocando o ouro como sendo nós, no fogo, ali fervendo para aquelas escórias subir, aquelas impurezas subir, para que o ouro ele seja purificado. Isso dói. Mas somente passando por esse processo, para que uma ferida se abra, porque a circuncisão aqui que os judaizantes estão querendo, é uma circuncisão na carne, externamente. E Paulo vai nos falar da circuncisão do nosso coração. É algo que corta por dentro. Por dentro. E isso dói. Isso fere. Mas o mesmo que fere, ele cura e deseja nos usar na área que ele nos fere. Com a consolação que nós somos, que nós recebemos de Deus, lá ele vai falar em 2 Coríntios, nós também consolamos aqueles que estão passando por dificuldades. Meus queridos, as marcas, elas são são de Cristo e precisa ser em nós. Nós não fomos chamados para apresentar o nosso próprio DNA. A primeira vez que os discípulos, eles receberam o nome de cristãos, lá em Antioquia, foi como uma forma de zombaria. Mas sabe por quê? Porque eles olhavam as ações deles, e eles olhavam e diziam, é o Cristo, eles agem do mesmo jeito do Cristo. Ou os cristãos, esse é o sentido. Cristãozinho, eles se parecem com Cristo, eles agem como Cristo, eles fazem como Cristo, eles andam como Cristo, eles se comportam como Cristo. E esse é o maior desafio que nós temos dentro do cristianismo. É viver o Cristo. Se desfazer, se desmontar dessa estrutura que foi formada dentro, muitas vezes, da religiosidade. E viver o cristianismo autêntico, ao ponto de você poder declarar, ou alguém declarar, porque vem em você as marcas de Cristo. E se nós que afirmamos essas marcas de Cristo, quem vai?
Se nós que fomos regenerados pelo poder da palavra e do Espírito Santo, não vivermos o Evangelho, quem vai viver? Se nós não pregarmos, quem vai pregar? Se nós não nos preocuparmos com o que está doente, ferido, enfermo, visitar, fazer uma oração, quem vai fazer isso? Ah, tem que ser o pastor e o missionário. Me mostra na palavra que tem que ser o pastor e o missionário. Pastor e missionário não difere em nada da membresia da igreja. Apenas foi vocacionado para liderar. Só isso. Mas a responsabilidade de pregar e fazer discípulos é de todos. Mas para isso, como eu disse, precisamos que desmontar de uma estrutura que foi formada em nós. Muitas vezes, posso até afirmar, chamada religiosidade interna. Apenas aparência, rótulo e não conteúdo. As marcas de Cristo precisam ser também evidentes. É interessante que nos tempos antigos, a palavra grega traduzida por marcas era usada como cicatrizes do ferro quente que identificava os escravos ou cavalos. Essa marca ou cicatriz evidenciava que aquele determinado animal, aquele determinado escravo pertencia a determinado dono. Vocês sabem o que é aqueles ferretes, né? Que você esquenta, encosta aqui no couro do cavalo, na pele. Marcar para dizer, olha, esse aqui é meu. Ele está marcado com a minha marca. Quantos aqui carregam a marca de Cristo? Quantos de nós carregamos e trazemos no nosso corpo a marca de Cristo? Quantos de fora podem olhar para nós e dizer, aquele é cristão, aquele é servo do Senhor? Não porque ele vai na igreja, mas porque ele vive, ele é a igreja. Não porque ele vai domingo, quarto, domingo de manhã e cumpre tudo e ceia e faz tudo, mas porque ele vive. É vida. Para Cristo. As marcas são provas de fidelidade. E as marcas de Cristo distinguem da marca da aparência. Esses homens aqui, se dassem. Cortassem o prepúcio, o corinho que sobra. Para dizer, está marcado, esse é salvo. E Paulo, não. Isso aí já foi quebrado. Isso aí já está anulado. Cristo é maior do que Moisés. Aliás, Moisés apontava para Jesus. Isso aí ele já cumpriu. Vocês já são livres disso. Livres dessa religiosidade. Livres desse ritual. Agora a circuncisão é dentro da carne. É dentro do coração. E Paulo estava falando isso. Que o que distinguia ele, marcas de Cristo nele. E para concluir eu repito, a vida cristã é uma constante luta. Algumas vezes vamos ser feridos, maltratados ao Evangelho. A marca de Cristo em nós fará muitos crerem no Evangelho. Muitos crerem no Evangelho. E eu quero concluir. Vocês lembram de Tomé? Depois que Jesus ressuscitou? Lembra da história de Tomé? O que foi que ele disse? Só creio se eu... O que é que Jesus mostra para ele? As marcas. E o que é que Tomé diz? Agora eu creio. O mundo só vai crer se você, eu que dizemos ser cristãos, tivermos as marcas de Cristo evidenciado em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que essa palavra tenha abençoado a sua vida e desafiado a cada um de nós a viver para Deus. Vamos orar? Ficar em pé?
Quero desejar um feliz Dia dos Pais. Não foi isso que a Fabiola falou, mas é porque eu lembrei agora. Feliz Dia dos Pais para nós, que somos pais. Tá? Nós vamos orar pelos pais. Vamos orar pelos enfermos que não vieram. Vamos orar pelos irmãos nossos que é de grupo de risco, acima de 60 anos. E infelizmente não pode estar aqui conosco. Vamos orar pela igreja do Senhor. Vamos orar pelo nosso país. Vamos levantar um clamor pelo mundo por essa situação. Vamos orar para que Deus possa trabalhar em nós, que nós possamos carregar em nosso corpo as marcas, não nossa, mas de Cristo. Ó Deus eterno, muito obrigado, Pai, porque nós estamos aqui reunidos em Teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou da perdição eterna, do pecado que nos acorrentava e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou as vendas dos nossos olhos, nos fez contemplar a cruz, nos fez contemplar, ó Pai, os cravos. Isso nos faz crer do imenso amor que o Senhor tem por nós. Deus, eu quero colocar diante do Senhor todos os nossos irmãos e amigos que se encontram enfermos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, mas que o Senhor cumpra a tua vontade na vida dessas pessoas, porque nós sabemos que o sofrimento quebrando o coração, e o coração quebrantado é mais acessível à tua palavra. Trabalha na vida dos nossos irmãos que são do grupo de risco, mas estão em casa talvez assistindo essa live e essa transmissão. Ó Deus eterno, abençoa a tua igreja. Nos ajuda, ó Pai, a carregar em nosso corpo as marcas de Cristo, para que o mundo creia, ó Pai, em nome de Jesus. Creia na mensagem do Evangelho, vivida por meio da nossa vida. Mas isso, ó Pai, não é possível se o Senhor, através do teu poder, através da atuação do Espírito Santo, não agir em nossos corações. Pai, quebra toda a estrutura que foi montada em nós, na qual impede com que nós vivamos um cristianismo autêntico e verdadeiro. Ó Deus, abre os nossos olhos, dá uma visão de ministério próspero para essa igreja, Pai, para que ela seja, ó Deus, sal e luz aqui nesse bairro e nessa cidade. Deus eterno, transforma famílias e lares. Ó Deus, cura feridas, Senhor, feridas emocionais, feridas, ó Pai, muitas vezes na nossa alma que estão abertas. Traz cura, restauração e refrigério. Deus eterno, abençoa cada pai cristão em especial. Ó Deus, nos dá sabedoria para criarmos os nossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Liderar o nosso lar com sabedoria. Ó Deus, em nome de Jesus, edifica cada lar. Deus eterno, em nome do Senhor Jesus, abençoa a nossa nação, abençoa o mundo. Tenha compaixão, ó Pai, dessa situação que nós estamos vivendo. Há tempos que nós estamos clamando, mas nós acreditamos que o Senhor está no controle de todas as situações. Nós acreditamos que tudo isso que está acontecendo é permissão do Senhor. Ó Deus eterno, nos dá uma semana debaixo da tua graça, do teu poder e da tua misericórdia. Em nome de Jesus, pelo poder do teu Santo Espírito. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Meus queridos, podeis assentar. Já encerramos o culto, tá? Mas eu quero fazer só um comentário. Quem lembra aqui do último culto que nós tivemos antes de fechar as portas por conta da pandemia? Essa igreja, o ministério dessa igreja, gerou um filho espiritual.
uma filha espiritual. E quando fechou, eu comentei com a Fabiola, algum tempo depois. É a Amanda, né? Disse: Fabiola, o contato da menina, não peguei endereço, não peguei nada, ela não aceitou Jesus. E eu creio que a conversão dela foi verdadeira. Tempo com ela, depois do culto, ela me explicou como foi o processo. E aí a igreja, a Thalia e a Vanessa, né, entrando aí nessa experiência desse ministério da parte do marketing digital, para a gente entrar também nesse processo. Cria a página do Instagram, do Facebook, do YouTube e coloca lá. A Fabiola doa um dos chips dela para poder ser o WhatsApp agora da igreja. E nós oramos pela vida dela. Eu orei pela sua vida, Amanda, e Senhor, cuida dela. E aí a Fabiola recebeu uma mensagem. E adivinha quem era? Era a Amanda. Seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Que Deus te abençoe. Você faz parte dessa família, tá bem? Estamos chegando assim, irmãos, ao final do nosso culto. Deus abençoe. Boa semana em nome de Jesus.